Olá, Money Report conversa hoje com Alisson Santos, fundador da Digitale, consultoria em tecnologia especializada em transformação digital. Tudo bem, Alisson? Tudo bem, Lucas. Alisson, para abrir essa entrevista, eu queria falar de um estudo da Universidade de Brasília. Esse estudo mostrou que nos próximos 10 anos, mais da metade das profissões formais do Brasil podem ser substituídas por robôs ou programas de computador. Eu queria que você comentasse esse cenário, como as empresas estão se preparando para essa transformação. Eu acho que é importante, Lucas, nós explicarmos o que seria o robô, né? Quando falamos de robô, as pessoas imaginam que o robô são aqueles robôs automotivos com braços, né? A gente está falando de robô de software, né? Ao longo dos anos foram criadas soluções de tecnologia e soluções distintas e não houve uma preocupação, ou pelo menos as soluções foram criadas de forma desconexas e criaram uma solução para integrar essas distintas aplicações ao longo dos anos. E a solução que criaram para isso foi o homem. Colocaram justamente o ser humano para poder integrar distintos sistemas. Então, agora vem uma onda, um movimento que é justamente num custo-benefício mais interessante. Ao invés de você integrar isso tocando em código, codificando, você coloca softwares robôs para integrar essas distintas aplicações. Não é um robô que trabalha no lugar de pessoa. Um software que ele interage de forma prática com o teclado, assim como nós seres humanos, e com o mouse, e faz a integração de distintos sistemas. E como a empresa pode fazer essa transformação digital? Como que o empresário consegue distinguir, consegue avaliar o que é melhor para o negócio dele? O importante é que parta sempre de buscar uma ajuda, não tentar o que nós chamamos de inventar a roda, né, reinventar a roda, mas sim buscar auxílio do mercado, no caso sempre ter um parceiro de tecnologia, uma consultoria para ajudá-lo tanto do ponto de vista do negócio, né, de refazer o negócio, reformatar o negócio, o fluxo do negócio, a necessidade do negócio e também chegando ao ponto de decidir pelo melhor software robô a ser aplicado. Então, ter uma consultoria é um ponto muito importante para ajudar nessa jornada de transformação digital. De que forma, então, a consultoria pode agitar? Então, assim, no caso da atuação específica da Digitale, o que vocês têm feito nesse sentido de colaborar com as empresas a passar por esse cenário? Veja, essa é uma escolha bastante importante, né? A Digitale, ela vem da IBM, né? Nós somos formada por ex-executivos da IBM e McKinsey, e nós encontramos algumas dificuldades no nosso antigo modelo, embora uma solução de ponta a ponta, com bastante tecnologia, mas nós encontrávamos duas dificuldades. Dificuldade com agilidade e proximidade, né? Isso numa ponta. Num outro cenário, nós temos as startups ou empresas menores, que elas têm velocidade e proximidade e uma tecnologia, embora específica, né, uma tecnologia elevada para um recorte muito específico, porém ela não tem o contexto, a visão, a jornada de ponta a ponta que uma grande consultoria tem. O que a Digitale se propõe a fazer no mercado é justamente o meio termo, né? Ela traz a experiência de uma grande corporação que consegue fazer uma jornada de ponta a ponta, mas também uma agilidade e proximidade de um pequeno, né? Obviamente que nós nos posicionamos com a gestão da companhia herdando o capital humano, né, capital intelectual da McKinsey e IBM, e também a base, como nós estamos posicionados em São Carlos, com o Centro de Desenvolvimento e Inovação, nós nos posicionamos com a base juntamente com o capital intelectual da USP, né? Então, por que eu cito a Digitale como um ponto de partida? Que é importante que você consiga ter uma consultoria junto ao negócio, né? Seja qual for a indústria, mas que ela consiga não só ter a capacidade de fazer ponta a ponta, mas que tenha a agilidade, né?
Obviamente, no ponto, né, no outro ponto, se você tem uma consultoria, um parceiro de tecnologia muito ágil, mas que também não lhe permite enxergar os próximos passos, você também pode ter um problema. Então, a escolha de uma consultoria é bastante importante. Então é preciso ter esse suporte para, nesse processo todo, ele ser bem sucedido, não ter um prejuízo, ter um investimento que você faz ali para fazer uma inovação e esse dinheiro ser jogado fora. É fundamental, Lucas, porque por mais que você, um exemplo, na indústria financeira, por mais que você tenha as melhores cabeças, se você internaliza aquele grupo por muito tempo, aquele grupo, obviamente, ele deixa de adquirir conhecimento, seja num ponto de tecnologia, de arquitetura relevante em algum outro assunto, porque ele está dedicado àquela atividade. Quando você tem um parceiro que ao mesmo tempo está correndo com tecnologia e com soluções distintas, né, e de indústrias distintas, você acaba trazendo esse acelerador e mitigando alguns riscos que sozinho certamente você incorreria. Alisson, você que está aí tá nesse meio, lida diariamente com a transformação digital, sua percepção que setores estão mais avançados quando a gente fala de inovação? Na nossa experiência, falando um pouco de dia a dia, quando nós pensamos em volume de automação, obviamente que nos remete ao mercado financeiro, à indústria financeira. Mas o que a gente tem percebido é que, embora a indústria financeira tenha um volume alto de processos a serem automatizados, ela também tem um avanço de tecnologia considerável. Então, por exemplo, nós encontramos bastante oportunidade em logística, porque não avançou com tecnologia ao passo que, por exemplo, a indústria financeira avançou. Então nós encontramos espaço para, como eu comentei no início da entrevista, fazer a integração dos distintos sistemas. Então ainda tem um mercado de oportunidades aberto aí. Bastante, bastante. Agora eu queria que você comentasse também, vocês que atuam nesse processo de automação, robotização, que ganhos isso traz para as empresas? Olha, são ganhos que são relevantes. Obviamente que dependendo do teu negócio, da indústria, tem que se avaliar, mas eu citaria 3. A questão da redução de custo, que está na mesa em qualquer cenário, é possível fazer reduções de custos relevantes, seja por maior produtividade do robô, ou por revisão do processo dado a implementação da força de trabalho digital. Melhoria de processo seria um segundo ponto, que acaba ocorrendo necessariamente. Você não pavimenta uma estrada torta, então você precisa primeiro endireitar a estrada e pavimentar. Então o fato de você endireitar, colocar de forma reta o teu processo, você já ganha, já tem algum ganho. Quando você aplica a robotização sobre esse novo processo, você tem um ganho adicional, proporcional ao robô. E eu diria escalabilidade, né? Eu citaria um exemplo de um grupo que nós discutimos recentemente uma solução, um grupo grande de saúde que está fazendo algumas aquisições. Eles, em virtude das aquisições, têm que fazer o cadastro dos novos médicos, né, que são adquiridos, que vêm junto com a carteira. Obviamente que aquilo tem um esforço, um pipeline ali, uma demanda pontual, são contratadas pessoas, mas o limitador era a ferramenta sistema interna, o ERP deles. Então, eles tinham ali uma situação de que, se fizesse a atividade da bolha pontual junto com a operação, a tecnologia não aguentaria, o software não aguentaria, né? Então, a solução robô, nesse caso, ela fez com que ele deslocasse o trabalho foi feito 24/7, noturno, não foi feito em concorrência com o trabalho manual diário, e ele não teve que, por exemplo, aplicar alguns milhões de reais para poder fazer a troca do sistema, que os dois processos atuais, o transacional e o de projeto, não daria para fazer em sincronia. Então são ganhos distintos, né? Ganhos de escalabilidade, ganhos de redução de custo e também ganhos com a melhoria do processo do negócio.
Alisson, quando a gente também fala do avanço da inovação, a gente não pode esquecer da formação e capacitação dos profissionais. Como você avalia a qualidade dos profissionais do mercado brasileiro? Esse ponto é bastante interessante. Eu costumo fazer a última entrevista, né? Nosso pessoal, ele faz para todos, sem exceção, seja estagiário ou executivo da companhia. E esses dias, há algum tempo, nós fizemos uma entrevista de uma pessoa muito boa, por sinal, um histórico muito bom de projetos, de tecnologia e transformação. E quando perguntado para ele se ele tinha graduação, ele falou que não tinha, né? E reforçando, você tem interesse em fazer uma graduação? Ele disse que não tem nenhum interesse. Então, veja bem, Lucas, muda um pouco o comportamento, né? As pessoas, né, os funcionários de tecnologia, o perfil que trabalha com tecnologia, ele consome bastante informação, ele é uma pessoa que é bastante autodidata e cada vez mais ele busca performar, fazer soluções em terrenos desconhecidos. Nesse caso específico, você contratou a pessoa? Contratamos e ele é um dos nossos arquitetos. E qual foi o motivo que levou você a contratar ele? O que te convenceu de que, mesmo ele não tendo uma graduação, não achando isso necessário, te convenceu de que era uma pessoa que deveria trabalhar no seu time? Os projetos que ele tinha passado, né, com projetos críticos de alta performance, e que nós tínhamos um projeto muito delicado, que era a core da companhia do nosso cliente, e nós precisávamos de performance e experiência. Então, dentro disso, desse cenário de avanços tecnológicos, na sua percepção, qual que é o perfil de profissional que o mercado vai exigir daqui para frente? A capacidade de aprender sozinho, performar, solucionar problemas em terrenos desconhecidos. Alisson, para a gente fechar então essa entrevista, diante desse desafio, tanto da parte operacional das empresas, de implantar esses processos de inovação, também nessa parte de profissionais capacitados, o que precisa ser feito no Brasil para que o país acompanhe o ritmo dos países mais desenvolvidos, esteja ligado também com esses avanços tecnológicos? O que você acha que precisa ser feito? Lucas, eu acredito que fomentar mais a iniciativa privada. Eu acho que o caminho vem da iniciativa privada. Nós esperarmos que algo vai acontecer por nós, não acontecerá. O caminho não é esse. Então, fomentar a iniciativa privada, fomentar o empreendedorismo. Eu acredito que haja do lado do empreendedor um apetite em solucionar problemas, em solucionar dificuldades que o negócio encontra, e do outro lado também se fomenta, se existe um investimento no setor privado, também existirá o consumo e a necessidade do outro lado.